Aleluia, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero dar um conselho aqui para os irmãos. Deixa eu saber uma coisa aqui. Eu vou aproveitar e vou pedir para que as mamães me ajudem com as crianças, para não ficar circulando. Tem a salinha das crianças lá embaixo. Se a criança de colo chorar, tem uma TV para a mamãe assistir o culto lá, não perder o culto. E também deixar a criança aí lá, ela pode falar línguas, chorar, e vai ser uma bênção para você assistir o culto e não perder. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Queridos, quantos de vocês que estão aqui, que adquiriram o material, seja um DVD, ou kit, ou pendrive, qualquer tipo de material, do pastor Hernani Santos? Levante a mão para eu saber. Glória a Deus. Pode abaixar. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu gostaria de fazer dois pedidos, dois. O primeiro pedido, eu gostaria que você escutasse e assistisse o maior número de mensagens que você conseguir dessas que você tem. Eu acho que só no pendrive deve ter 35 mensagens, mais ou menos. Os DVDs eu gostaria de motivar você a assistir também. O segundo pedido que eu gostaria de fazer para você é para você compartilhar com alguém, passar para alguém querido, tira uma cópia do DVD e fala: olha, assiste esse DVD aqui. Ou então você pegar a mensagem pendrive e falar: irmão, toma aqui, mete um chupa-cabra aqui e chupa as outras mensagens aqui para você escutar também. Eu quero dizer que nesses últimos 2 ou 3 dias, foi no meio da correria, foi dando para a gente poder ouvir de manhã cedo, de madrugada e tal. E como que eu estou em crise por algumas ministrações ali que eu ouvi ali. Meu Deus do céu. E eu gostaria que você também entrasse nessa crise, amém? Glória a Deus. Então tá bom. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Esdras capítulo 10. Eu acredito que se todos tivessem escutado pelo menos 2 das mensagens, 2 só que eu ouvi, essa igreja estava abarrotada de gente hoje. Duvido que alguém escolhesse assistir o jogo do Brasil, duvido. Tá rindo, irmão? A coisa é séria. Esdras capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Você encontrou? Diga amém. Vamos ler a palavra então? Diz assim: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse para Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Bota a mão no ombro do teu irmão e diga assim, repita essa frase comigo assim, diga, botando a mão no ombro do seu irmão: o primeiro passo é reconhecer que estamos perdidos. E o segundo é saber que ainda há esperança. Diga, ainda há esperança. Pode falar mais uma vez, ainda há esperança.
Diz mais: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E levante, pois, porque pertence a ti esse negócio. Bate no ombro do teu irmão para incomodar ele e fala bem assim: é contigo esse negócio. Bate no ombro do irmão que está do outro lado, não adianta fugir, é com você mesmo esse mistério. E nós seremos contigo, esforça-te e faze assim e assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e de todo Israel, de que fariam conforme essas palavras, e eles juraram. Senhor Deus, eu oro pedindo tua misericórdia, eu oro pedindo a Deus a tua graça, eu oro pedindo que o Senhor fale através da minha vida. Confesso mais uma vez que eu sou totalmente dependente de ti. Ai de mim se não for a sua bondade e a sua graça. A minha oração é que o Senhor fale a cada coração, inclusive ao meu. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Diga glória a Deus. Queridos, a história do povo de Israel, a história da nação de Israel, do povo que serve a Deus, ela é uma história cheia de altos e baixos. Parece a mesma coisa hoje. Não mudaram muito as coisas. Muitos cristãos hoje vivem altos e baixos. Israel, ele vivia períodos de alto, quando ele estava bem com o Senhor, caminhando bem, segundo os mandamentos, as leis e a direção de Deus. Israel ficava mal quando se desviava do Senhor e começava a se enveredar com o pecado, começava a se envolver com o pecado. E aí Israel caía, Israel ia mal, Israel não prosperava. Parece que a mesma coisa acontece hoje, porque as coisas que nos fazem desviar da lei de Deus, as coisas que nos fazem entrar em uma trajetória pecaminosa são sutis demais. Diga para quem está do seu lado: o pecado é muito sutil. E aí nós não percebemos e vamos andando, e aí o resultado é que toda vez que nós enveredamos a nossa vida para uma trajetória pecaminosa, a glória de Deus se afasta. E quando a glória de Deus se afasta, então começa a haver derrota, começa a haver vazio, começa a haver depressão, começa a haver confusão familiar, começa a haver perda financeira, começa a vir todo tipo de mazela do inferno para destruir a vida de um indivíduo. O fato é que, assim como Deus agia com o seu povo, sempre dando a oportunidade do povo se consertar e se voltar para Ele, Deus também está fazendo no tempo de hoje. É por isso que Deus usou um profeta para falar para Esdras, que era o líder do povo naquela época, para que Esdras dissesse, para que Esdras levasse para o povo uma palavra: olha, vocês estão perdidos, a coisa está feia para o lado de vocês, mas ainda há o quê? Ainda há esperança. Pastor, como é que isso se encaixa na minha vida? Fácil.
Vamos fazer uma análise de como estão as coisas na sua casa hoje. Como estão as coisas no seu relacionamento hoje, no seu casamento hoje. Como está a sua vida espiritual hoje? O seu relacionamento com Deus, como está? Como está a sua vida financeira hoje? Como está o seu emocional? Você está caminhando bem, em paz? Ou vira e mexe, você está depressivo? Vira e mexe, você está depressiva? Se você se enquadra em alguma situação dessa que eu falei, a primeira coisa a pensar nessa noite é o que, pastor? Bata no peito e diga: estou perdido. A segunda coisa a pensar é o que? Aí você não vai bater, você vai bater no teu irmão. Diga para ele: ainda há esperança para você. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Quando que vai haver esperança para mim, pastor? Para as coisas melhorarem no meu casamento? Quando que vai haver esperança para as coisas melhorarem nas minhas finanças? O meu ministério está falido, a minha vida espiritual está arrebentada, eu estou no nível baixo de relacionamento com Deus. Como que eu posso ter certeza que para mim ainda há esperança? Você só pode ter certeza que para você ainda há esperança se você, em primeiro lugar, você reconhecer que você está perdido. Só pode se achar, irmão, quem? Quem sabe que está perdido. Quem acha que está encontrado vai continuar perdido para o resto da vida. Quem acha que está bem nunca vai se encontrar. Quem acha que está bem não tem esperança para você. Só tem esperança para mim quando eu reconheço que eu estou perdido. Diga uau. Então, pastor, eu reconheço que eu estou perdido mesmo. Mas vou ficar feliz, porque eu sei que ainda há esperança. Então, reconheço que eu estou perdido, fico feliz, porque ainda há esperança. Só que a esperança é como aquela luz no túnel, que vai brilhando. Alguém já falou algumas vezes com você: olha, está tudo negro, está tudo feio, está tudo complicado, mas eu ainda vejo uma luz no túnel. Essa luz no fim do túnel, ela pode ser chamada de quê, irmão? Esperança. Só que aquela luz que eu vejo no fim do túnel, se eu só ver aquela luz no fim do túnel e eu ficar parado, eu vou conseguir encontrar a saída que eu procuro para a minha vida, sim ou não? O que é que eu preciso fazer? Eu vejo aquela luz no fim do túnel e eu falo assim: rapaz, eu estou vendo, eu vou atrás. Olha lá, eu vou continuar a caminhar, porque ainda há esperança. Olha lá, eu vou lá, eu estou vendo, está brilhando, eu vou continuar a caminhar. Então a esperança, ela só vai funcionar na minha vida, eu só vou encontrar a saída para aquilo que eu estou arrebentado, se eu tomar a atitude que tem que tomar. Dá um tapinha no ombro do teu irmão e fala: fazer o que tem que fazer. Diga aleluia. E nesse texto aqui, Esdras, o profeta Secanias, ele junto com Esdras, ele vem falar o que o povo precisava fazer para seguir a luz no fim do túnel. Ainda há esperança, mas o que precisa fazer? O versículo de número 3 diz assim:
Agora, pois, façamos um concerto com o nosso Deus. Diga comigo, eu preciso fazer um concerto com Deus. O primeiro passo é fazer um concerto com Deus. Como assim, pastor? Avalie a sua vida, o que você sabe que está errado. Não precisa de um profeta apontar um dedo no seu nariz para poder apontar o teu erro. Você sabe exatamente aonde você precisa mudar. Fazer um concerto com Deus significa eu renovar as minhas alianças com Deus. Fazer um concerto com Deus é eu retornar para o altar e me arrepender com Deus. Não existe concerto se não houver arrependimento. Diga comigo, não existe concerto se não houver arrependimento. Muitas pessoas precisam voltar ao altar e fazer o que faziam e a ser o que elas eram. A sua vida devocional com Deus era muito melhor do que é hoje. A sua fidelidade com Deus era muito maior do que é hoje. A sua adoração a Deus era a adoração de quebrantamento. Você se envolvia com a obra de Deus. Você espremia o seu tempo e dava o seu tempo para Deus. E hoje, como está? É preciso renovar a aliança, fazer concerto. Em 1 Samuel capítulo 30, Davi ele estava arrebentado e destruído. Porque durante um tempo fugindo de Saul, Davi vem se aliançar com um exército inimigo. Deus sempre havia condenado aliança com exércitos inimigos. Davi faz uma aliança errada, e porque ele faz uma aliança errada, ele começa a se esvaziar de Deus, ele começa a perder a graça, a perder a unção, a perder a intimidade dele com Deus, e acontece então a grande derrota da cidade de Ziglac, aonde a cidade que Davi morava foi destruída, arrasada, colocaram fogo, roubaram tudo, levaram as mulheres de Davi, os filhos de Davi, os filhos dos soldados de Davi, as mulheres, tudo como escravo, e Davi paga um alto preço. Para Davi recuperar aquilo de volta, Davi precisou renovar a sua aliança com Deus. Isso, a Bíblia, ali nesse texto, que Davi, a primeira coisa, quando ele cai em si, depois de chorar muito, diga, depois de chorar muito, ele vai pedir a estola sacerdotal. O que é que significava isso? Davi reconhecia, através da estola sacerdotal, ele estava falando: Deus, eu preciso renovar todos os votos e a aliança que eu tenho com o Senhor e com a lei e com os mandamentos do Senhor para a minha vida. Para depois ele recuperar o que ele havia perdido. É preciso retornar ao altar. É preciso voltar ao primeiro amor, meu irmão. Você entende que hoje você vive um tempo, mas você já viveu um tempo melhor com Deus. E sorrateiramente as coisas desse mundo, sorrateiramente, sutilmente, o pecado foi entrando, as coisas acontecendo, e hoje você se tornou em algo que não era a vontade de Deus, que você ficasse assim. Neemias capítulo de número 1. Depois de Neemias receber a notícia que Jerusalém estava destruída, a cidade, ela foi arrasada, colocaram fogo, levaram todas as mulheres, os jovens, todo mundo como escravo,
só deixaram os idosos na cidade. A primeira coisa que Neemias faz é jejuar, orar e chorar muito. Diga comigo, jejuar, orar e chorar muito. Retornar ao altar. Segunda coisa, pastor, tem uma luz ainda no fim do túnel. Quantos enxergam uma luz no fim do túnel? Diga amém. Só que essa luz, só por ela estar no fim do túnel, não vai adiantar nada se você não caminhar em direção a ela. E caminhar em direção a ela é tomar o que, irmão? Diga atitude. Que mais, pastor, que eu preciso fazer? Vamos lá, versículo 3. Agora, pois, façamos um concerto com o nosso Deus e que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor. Eis, e dos que tremem no mandamento nosso Deus, façam conforme a lei. Eles falaram aqui, vai ser necessário despedir todas as mulheres e tudo que é nascido delas. Tudo aquilo que não presta vai ter que ser eliminado do nosso meio. Você pode dizer aleluia? Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que vai ser necessário, se eu quero experimentar aquela luz no fim do túnel e viver aquilo que essa luz tem para trazer para a minha vida, eu vou precisar de ser radical, diga radical, e abandonar o que eu preciso abandonar. Deus disse para eles, não tem conversa. Ah, seu profeta, mas tem aqui uma criança que nasceu pequenininha aqui. Tudo bem, a mulher eu mando embora, a criança não! Manda as mulheres e o que nasceu delas tudo, elimina tudo. Não deixe sequer nenhuma brechinha para que vocês possam perder o agir de Deus no meio de vocês. Posso falar uma coisa aqui? Posso falar ou não posso? Pergunta para quem está do seu lado, você está preparado? Irmão, tem coisa há muito tempo que você está falando que você iria abandonar, tem coisa há muito tempo que você falou que ia fazer, tem coisa que você falou que ia ser diferente, você foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois parou. Você vai precisar de tomar vergonha na cara e radicalizar, parar de falar e começar a fazer. Chega de palavras bonitas. Chega de discurso que vai impressionar as pessoas, mas não vai gerar efeito nenhum no coração de Deus. É por isso que o profeta Jeremias, se eu não me engano, ele disse para o povo: Deus sabe, vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está longe de Deus. O que significa isso, pastor? Eu tenho que parar de falar que eu vou mudar e começar a mudar de fato. E para isso eu vou precisar de radicalizar. Eu quero que você entenda, querido, isso tem gerado uma crise grande no meu coração, porque eu sei que pessoas não conseguem romper, porque ficam só vendo a esperança no fim do túnel. E às vezes nós até alimentamos, isso é bom, alimentamos a esperança sua aqui, alimentamos e motivamos, vamos lá, vai dar certo. Mas não adianta que não vai chegar lá se você não mudar o que Deus está falando para você há muito tempo que precisa mudar, e você até diz que vai mudar, mas você não muda nada. Então, eles disseram, vai ser preciso
abandonar. O versículo de número 4 diz mais aqui, o que mais precisa fazer, pastor? Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio. Diga para quem está do seu lado aí, não adianta correr. Fala, é contigo mesmo que Deus está falando. Meu Deus, sabe por que que as pessoas, elas só ficam cheias de esperança e elas não conquistam nada? Porque elas não assumem as responsabilidades que é delas. Cheia de esperança e não muda nada. Porque é mais fácil eu colocar a culpa nos outros do que eu assumir que eu que tenho que me posicionar. É mais fácil eu dizer que os irmãos na igreja são difíceis do que dizer que eu que tenho que quebrantar o meu coração, tomar vergonha na cara e mudar a minha vida e virar crente de verdade. É mais fácil eu dizer que a minha mulher é problemática, que a minha esposa não me entende, do que eu converter o meu coração e aprender a amar, a servir, a honrar ela como Deus manda. É mais fácil a mulher acusar o marido, dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro, do que ela ser uma mulher sábia e parar de, com as suas próprias palavras, destruir a vida do marido. É mais fácil. Então é preciso eu tomar para mim, assumir comigo esse negócio. A terra seca sou eu, quem tem que mudar sou eu, quem precisa de conserto sou eu. Ah, meu Deus! Bate no ombro do teu irmão e fala bem assim, fica aqui. Neemias, não adianta você correr, Neemias, que é contigo esse negócio. Você vai precisar de tomar suas atitudes. Você vai precisar de fazer o que precisa ser feito. É fácil demais colocar a culpa nos outros, irmãos. Difícil é eu assumir a minha responsabilidade. Difícil é eu tomar vergonha e assumir o que Deus está mandando eu assumir há muito tempo. Você sabe que tem problemas que acontecem no meio das casas e no meio das famílias, que o maior culpado não é o diabo, não é Satanás, não são os demônios. O maior culpado é o homem que não assume a sua posição de sacerdote do lar. Pastor, o diabo está vindo comigo, está arrebentando de nada. Você precisa assumir a sua posição de sacerdote do seu lar. O maior problema não é o diabo que destrói, que afasta às vezes os filhos e o marido da igreja, não é. Ah, pastor, o diabo está furioso, meu marido não quer mais nada com Jesus, o diabo está atacando de tudo quanto é lado. O maior problema não é o diabo. A Bíblia diz que a mulher que é sábia, ela edifica, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. E eu vou acrescentar aqui algo que não está na Bíblia, mas é meu. Destrói com as próprias mãos e com a própria língua. O primeiro passo para nós entendermos que temos esperança é enxergar que nós estamos o quê, irmãos? Bate no peito e fala, eu estou perdido. Juízes capítulo 6, Deus chama Gideão e fala para Gideão:
Gideão, você que vai libertar Israel da opressão dos midianitas. 7 anos Israel sofrendo. E Deus vai lá e chama Gideão. Gideão fala, mas eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai ela ainda é a menor de Israel. Eu não sei nada, quem sou eu? E Deus falou para Gideão, varão valoroso, toma vergonha nessa cara, é contigo mesmo esse negócio, é você mesmo que vai se posicionar para mudar o rumo da história de Israel. E você sabe, querido, que a mesma coisa Deus está falando para você agora. Você, mas eu nem tenho tanto tempo de igreja assim. Pastor, é minha esposa, que ela é mais antiga do que eu na igreja, ela que conhece. Pastor, meu marido que tem conhecimento, Meu irmão, as coisas na sua casa vão mudar a hora que você se posicionar e aceitar o chamado de Deus e seguir a orientação e o chamado de Deus, seja você com pouco tempo, seja você com pouco conhecimento, seja você novo convertido, não importa o que você seja, o que importa é que Deus está te chamando, Gideão, para uma responsabilidade. E as coisas vão mudar quando a sua esposa assumir a posição? Claro que não. Rapaz, a coisa mais triste de ver é quando a gente vê uma família sendo arrebentada e fica um jogando para o outro. Rapaz, isso, meu Deus do céu, rapaz, o diabo, ele, trava o coração das pessoas, elas não enxergam isso. A família está sendo arrebentada, tem tudo para Deus fazer uma obra, tem tudo para Deus realizar, aí fica aquele jogo de empurra, assim, sabe? Você sabe, né, pastor? Eu até quero me envolver, eu até quero trabalhar na obra, mas a minha esposa, ela não quer muito, ela fica assim, eu vou esperar ela melhorar. Toma vergonha nessa cara e assume a sua posição, que aí a tua esposa vai ver que você é homem de verdade, que você é homem de Deus e ela vai seguir você, rapaz. Aí às vezes a mulher fala, aí o marido ficou legal, ficou bem, mas aí ele esfriou, e a esposa fica, rapaz, e é interessante quando tem esse demônio, né, de um levanta e o outro cai, um levanta e o outro cai. Diga para quem está do seu lado assim, a gangorra é do diabo, irmão. Gangorra é brinquedo do capeta, e tem gente que fica brincando de gangorra e o diabo rindo. Vai pra lá, é ela, agora é ele. Fala, sai de mim, coisa ruim. Então, às vezes, aí a esposa, pastor, você sabe, né, eu quero me envolver, mas queria tanto dar mais, mas meu marido, eu fico esperando ele se firmar de verdade. Ele não se firma porque você sempre deu para trás na hora da pressão. Ele não se firma porque você nunca encarou a situação de peito aberto e falou, vem o que vier, aconteça o que acontecer, eu não recuo do meu chamado. É por isso que o cara não vai. Então é triste quando fica um esperando o outro, e ninguém assume. O diabo entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua vida com Deus continua um fiasco. Diga para quem está do seu lado, ainda bem que ainda há esperança. Aleluia. Pastor, dá para eu correr atrás do prejuízo? Diga comigo assim, glória a Deus. Porque dá para correr atrás do prejuízo, irmão, amém? Graças a Deus que ainda dá tempo. Graças a Deus que ainda dá tempo.
Eu tive pensando em casa, sério mesmo, escuta aqui uma coisa comigo aqui. Rapaz, tem coisa que eu falo, Deus, olha, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, a cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Jesus está voltando e está breve demais. Diga, Jesus está voltando. E está muito perto. Aí eu tive pensando, imagina hoje, domingo, final da Copa das Confederações, o Brasil jogando e a gente aqui cultuando. E alguns irmãos crentes deixando de cultuar Jesus e batendo palma para o Neymar. Vai, Neymar! Você na igreja você fala para dar um glória, o cara não fala nada. Na hora que grita gol, ele quase quebra a casa dele. Vamos levantar a mão para poder adorar, a pessoa fica parada. Na hora que a galera está comemorando o gol, ele pula, vibra e vai lá e sacode as pessoas. É verdade ou não é verdade, irmão? Aí você imagina. Ah, Jesus, poderia ser agora. Já pensou? Oh, meu Deus! Jesus está voltando agora. E aí ele vem para arrebatar a sua igreja. Meu irmão, você acha que o cara que está na frente da televisão, vibrando com as dribladas do Neymar, ele vai ou ele fica? O que você acha? Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas graças a Deus por quê, pastor? Diga comigo, ainda há esperança. Dá um aplauso a Jesus, porque para esses irmãos ainda há esperança. Talvez é um parente seu, um amigo seu, tem irmãos muito queridos, muito amados, que eu falo assim, oh Deus, aleluia, que ainda tem um tempinho, ainda tem esperança ainda, aleluia. Então, meu amado, eu vejo que nós precisamos de assumir a nossa responsabilidade. Tem gente que o diabo está entrando na vida dela já há muito tempo, e as coisas elas não mudaram porque você não assumiu o teu compromisso, você não assumiu a tua responsabilidade, você não aceitou aquilo que Deus já está te chamando para fazer há muito tempo, e você não aceitou isso, você não entrou de cabeça, você não fez o que Deus falou para você fazer, e o diabo entrando, e o diabo entrando, e o diabo entrando. Então eu quero dizer para você, está perdido, mas vê uma luz no fim do túnel. Então assuma a tua responsabilidade e faça o que é para fazer, parando de colocar a culpa nos outros. Amém? Diga, eu paro de colocar a culpa nos outros. Aleluia. Ah, legal isso aqui, olha só que coisa poderosa. Diz aqui. Levanta, pois, porque pertence a ti esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim, assim e assim. Pastor, é muito difícil, às vezes, para eu poder me enquadrar, para eu fazer. Como que pode as coisas estarem melhor para eu poder me enquadrar no chamado de Deus? Diga para quem está do seu lado, receba e aceite o discipulado. Você pode dizer aleluia? Ali, ele deu a direção, tu vai precisar de fazer isso, é contigo esse negócio, a responsabilidade é sua. Eu imagino na mesma hora veio aquela interrogação, mas como que eu vou fazer? Aí os homens, os profetas que estavam ali, não se espante, nós vamos estar contigo e vamos te ajudar e vamos te orientar a você fazer assim, 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 assim. Diga comigo, o discipulado é uma bênção para a minha vida. O problema é quando a pessoa não aceita o discipulado. Aí ela, não, agora eu vou. Aí você vai lá e recua de novo.
Ninguém consegue caminhar sozinho, ninguém consegue vencer certas batalhas sozinho. E a bênção, querido, de eu conseguir vencer muitas batalhas e coisas que eu tenho melhorado e ainda preciso melhorar muito na minha vida é através do discipulado que eu recebo. Então isso me ajuda. Pastor, por que eu não consegui romper em algumas áreas? Porque você não aceita o discipulado. Você até faz o discipulado, mas você cumpre tabela. Você faz por formalidade, porque o teu coração está fechado para isso. Então é por isso que já passou muito tempo e um monte de gente está crescendo e você continua parado e não venceu nenhuma área da tua vida que existe nela já há anos. Diga aleluia. Aí, diz mais aqui, versículo 5. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e de todo Israel, de que eles fariam conforme essas palavras. E eles juraram. Ah, meu irmão. Diga comigo, eles juraram. Usa essa palavra com mais força, assim, diga, eles juraram. Diga, uau. O que significa isso aqui, pastor? Esdras garantiu que o que eles falaram, eles iriam cumprir. Que o que eles decidiram, eles iam levar até o final. Sabe qual é o problema que toda hora você levanta e cai, toda hora você ganha e você perde? É porque a sua palavra você não leva ela adiante. O que você fala você não cumpre. O voto que você faz com Deus você não honra. O que você decide hoje nesse culto aqui de domingo, na terça-feira você já mudou e já fez tudo errado de novo. Então o segredo deles foi, nós vamos ser fortes na nossa palavra. Nós vamos ser fortes na nossa decisão, nós vamos ser determinados. Chega de ficar só de palavra, o que eu falar eu vou fazer. Chega de ficar só prometendo, chegou a hora de cumprir agora. Quantas vezes você falou que ia ser dizimista fiel e não fez potoca nenhuma? Deus está cansado já de ouvir você dizer que vai, e você não vai nada. Agora eu vou, Senhor, e não vai nada. Agora eu vou assumir o chamado, Senhor, e não vai nada. Eu estive ouvindo uma das mensagens do pastor Hernani, ele falando da diferença, ele falou isso aqui, do ouro, prata e pedras preciosas, e madeira, feno e palha. Na hora que o fogo de Deus se manifestar, essas palavras que você diz, que vai, não vai nada, tudo isso daí é palha. E a palha, ela vai queimar no fogo. É preciso eu ser forte nas minhas decisões. Não dá mais para negociar com as coisas erradas. Precisamos ser determinados, totalmente determinados e mudar. Quantas vezes você falou já que iria se consertar numa área e não se consertou nada? É a hora de radicalizar. Eles juraram. E você sabe, querido, que todas as vezes que nós falamos, não só Deus vê, mas pessoas que estão à nossa volta veem. Quantas e quantas vezes eu já tive pessoas vindo perto de mim e falando, pastor, toca aqui, pastor, cara, depois dessa palavra agora eu vou. Agora tu pode contar comigo, pastor. Não dura nem 2 semanas, cara.
Meu Deus, dá para ter uma vida assim? Diga para mim. Dá para a gente dizer que está firme com Deus assim, irmão? Eu vejo que o versículo de número 6 diz assim: E Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeonã, filho de Eliezabe, e vindo lá pão ele não comeu, e água também ele não bebeu, porque ele estava angustiado pela transgressão daqueles do cativeiro. Eu vejo que Esdras, ele foi fazer um preparo espiritual através do quebrantamento. Ele estava angustiado. Ele estava angustiado, a alma dele estava angustiada, porque ele sabia que tinha muita coisa que o povo precisava mudar. O povo estava no cativeiro, o povo estava pagando aquele preço, porque o povo se aliançou com pessoas erradas, o povo começou a se enveredar pelo pecado, o povo começou a fazer coisas que estavam destruindo a própria família dele, e ele ficou angustiado com aquilo. Ele falou: Deus, essa angústia é um sentimento de Deus, eu sei que nós estamos perdidos. Isso é uma coisa que está precisando acontecer no nosso meio hoje, querido. Só se encontra quem tem a convicção de que está perdido. As coisas não estão indo bem na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, as coisas não estão fluindo bem na sua alma. Há um sinal de que você está precisando se encontrar. E você só vai se encontrar se você sentir a angústia de alguém que está perdido. Agora, se eu achar que está tudo bem, eu nunca vou me encontrar, está tudo bem. E no fundo, eu gostaria que o Espírito Santo revelasse que as coisas não estão nada bem, você sabe disso. Interiormente você não está bem, você sabe disso. Com as pessoas você sorri, dá a paz do Senhor, fala joia e tal, e faz aquela ceninha. Dentro de você, você sabe como está. E aí, se eu entro na angústia por causa disso, eu tenho a chance de Deus mudar o rumo da história, de Deus mudar o tempo de angústia e trazer um tempo de alegria, de Deus mudar, tirar um tempo de vergonha e trazer um tempo de exaltação, de honra. Um tempo de alguém que está perdido para um tempo de alguém que se encontrou. E o espaço vazio que havia na alma foi preenchido pela única coisa que pode preencher o espaço vazio no coração de um homem e de uma mulher. Isso se chama Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Pastor, eu reconheço que algumas coisas na minha vida não estão legais. O primeiro passo para você se encontrar é você reconhecer que está perdido. Escuta isso. Todas as vezes que eu faço um apelo para alguém vir aqui na frente, alguém vir: Deus, eu não sou nada, não posso nada, não consigo nada, e só o Senhor para me ajudar. E essa palavra, eu quero que o efeito dela venha na minha vida. Por isso nós chamamos aqui. Então talvez você está aqui, você
tem esse sentimento, eu preciso acertar algumas coisas, eu preciso colocar em ordem algumas coisas. Eu preciso da ajuda de Deus. A palavra de Deus para nós aqui essa noite é: ainda há esperança. Mas nós precisamos tomar a atitude de ir atrás dessa esperança. Deus, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda e eu quero chegar a essa luz que está no fim do túnel. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar com você. Rabia cheia, rabia nama, rabanama, rabanaya, raya, raya, ras. Sharabia, raya, doso, robia, rabanaya, serabasha, rabanaya. O rebanda, rebande, biroba cheia, rabia, neba, rabarabarabassora, bianda, rabanai. O rebia cheia, barabarabarabarabarabarabassora, biarabanarabanamarabanas. Oh Espírito Santo, rabia sorabianda rabanama rabanas, traz Espírito Santo entendimento, traz Espírito Santo revelação, traz fortalecimento, porque nós queremos romper com toda a prática pecaminosa, queremos romper com toda aliança mundana, queremos romper com todo vício mundano. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus amado, liberar agora a palavra, ó Deus amado, de mudança, ó Deus, a palavra de transformação, que essas brigas dentro de casa irão, ó Deus amado, acabar. Ó Deus, esse vício do cigarro será abandonado definitivamente, o vício da bebida, o vício da droga será definitivamente abandonado, o vício da avareza, em nome de Jesus, é hora de abandonar o espírito da desobediência, o espírito da rebeldia, o orgulho humano e carnal. É hora de mudar, é hora de mudar, é hora de transformação. Deus quer gerar mudança na nossa vida, Deus quer gerar transformação na nossa alma. Rabia shabaraba namarabanaias, rebia raba 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 rabanai, rabia sorabia rabana 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 rabanaia rabana rabana rabashabia rabana rabana. Oh Espírito Santo, faz esta obra de transformação na vida dos teus filhos, meu Pai. Aleluia. Queridos, deixa só o teclado bem baixinho, só o teclado. Existe algo que o Espírito Santo me incomodou bastante nesses dias da cruzada que nós tivemos para cá, o tempo que eu tirei com Deus, com tanta coisa que eu ouvi. E uma coisa muito forte o Espírito Santo gerou no meu coração. Todas as vezes que nós vamos orar aqui no final, nós vamos fazer o apelo. Nós sempre fazemos o apelo dizendo: olha, Jesus quer transformar a sua família, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus, Ele quer dar um novo caminho, Jesus, Ele quer escrever uma nova história. Sempre falamos isso, e está certo, isso é verdade. Só que durante um tempo eu deixei de falar que, além disso, Jesus é o único que pode nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Muito mais importante
do que aquilo que nós podemos receber aqui nessa terra, porque o que nós recebemos aqui nessa terra é temporal, é passageiro. Agora, o que vai acontecer com a nossa vida depois dessa terra é eterno. E aí duas coisas vão acontecer: ou a eternidade no inferno, ou a eternidade no céu. Então nós precisamos entender. Jesus tem uma caminhada, uma trajetória abençoada para a minha vida aqui nessa terra? Tem, é verdade. Mas também é verdade que se eu não entregar a minha vida para Jesus, não voltar para Jesus e não me converter, a hora que Ele vier, ou a hora que eu partir, só tem dois resultados para a hora que nós partirmos: ou eternamente no céu, ou eternamente no inferno. E eu quero fazer uma oração muito especial aqui essa noite, por você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus, porque você quer ter uma caminhada e uma trajetória abençoada aqui nessa terra, mas você também quer ter uma morada no céu. Pastor, eu quero